capítulo 12 de João Evangelista, verso 35. Amém? Disse-lhe, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filho da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na tua pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez. Cegou-se os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim que não veja com os olhos e compreenda com o coração, e se converta e os cure. Isaías disse isto quando viu a glória e falou dele. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor possa nos fortalecer diante da tua presença, para que nós venhamos ter esse entendimento, Pai, das Escrituras. Que o Senhor possa ministrar em nossos corações, Pai. Que a gente possa entender, Pai, o que tu queres para conosco, para com os nossos irmãos que estão do outro lado desse vídeo. Que o Senhor possa nos direcionar, Pai, as nossas vidas, pelo poder do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Que sejamos o instrumento da tua palavra, Pai, nesta noite, pelo poder do Espírito Santo. Amém. Boa noite e a paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos assistindo neste momento, neste vídeo. Amém? Eu sou aqui o pastor Adilson e vou ministrar essa palavra para a glória de Deus. Amém? Não se esqueça de dar o seu like, irmãos. Não se esqueça de compartilhar este vídeo e também se inscrever em nosso canal, O Despertar 607, para a glória de Deus. Amém? Muito bem. Jesus, ele estava dizendo: quem não tiver a luz terá as trevas. E nas trevas ninguém sabe para onde vai. Você no escuro, irmãos, você não sabe para onde vai. Então Jesus está fazendo uma comparação aí de luz e trevas. Por acaso, se você acender a luz da sua casa, você não vai conseguir enxergar alguma coisa? Mas se de repente acabar a energia e não tiver pelo menos uma vela, é capaz de você bater a cabeça na parede, não é verdade? Então Jesus está fazendo uma comparação, irmãos, que se a pessoa não tiver sobre a luz do Evangelho, que é Cristo Jesus, ele está perdido. Ele vai estar em trevas, irmãos. Se nós não entendermos a grandeza do trabalhar de Jesus Cristo na terra, porque Jesus,
como diz o profeta Isaías. Ele diz que as pessoas não conseguiam ver a pregação. O próprio Isaías, ele já tinha profetizado. Ele diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podia crer, porque Isaías disse outra vez: cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não veja com os olhos e compreenda com o coração, e se converta e os cure. Então, quando a pessoa tem o entendimento da palavra, ele consegue entender o que Deus quer. Mas se ele não tem o entendimento, ele está nas trevas. Então ele vai ter uma dificuldade muito grande de entender a palavra de Deus, irmãos. Quando a gente lê lá em Daniel 12, eu não sei se é o verso 8 ou 9, mas está dizendo: naqueles dias, os ímpios não entenderão a palavra, somente os sábios. Os sábios entenderão, irmãos, a palavra de Deus. Por quê? Porque os sábios estão na luz, os sábios estão procurando, os sábios estão orando, os sábios estão jejuando. E aí começa toda uma trajetória, porque a Bíblia também diz: quem busca, acha. Se você está buscando, se você está buscando a presença de Deus, do Espírito Santo, por que Deus vai virar as costas para você? Não faz sentido, irmãos. Mas quando você é ímpio, quando você não busca, quando você fala mal do seu próximo, quando você levanta falso testemunho, quando você cria um problema, seja lá o qual for, você está indo contra o trabalhar de Deus. E Deus não tem como trabalhar, Deus não tem legalidade, irmãos, de trabalhar com a sua pessoa. Então é necessário que se acorde, é necessário que entenda: mas eu vou falar que ninguém está me vendo. Deus vê tudo. Deus, ele vê todas as coisas. Deus, ele já sabe o que você vai pensar mesmo antes de você pensar. Deus, ele já sabe, porque Deus é Deus. Deus é o Criador. Deus é o Senhor de todas as coisas. Então Deus, ele tem trabalhado durante toda a história humana, irmãos, para fazer com que o homem entenda ele. E Deus tem levantado muitos profetas, muitos homens de Deus, mas mesmo assim os homens não compreendem, porque mesmo aquelas pessoas que são levantadas muitas vezes se desviam do caminho e acham que já está salvo, e não está. Porque quando ele diz que é um seguidor de Jesus Cristo, mas fala mal do irmão, levanta falso testemunho, essa pessoa não está do lado de Deus. Essa pessoa, mesmo indo numa igreja, ele está agindo de má fé. Ele está agindo de má fé porque ele está levantando falso testemunho do seu irmão. A Bíblia diz: quando você for levar uma oferta, mas você tiver algum problema com seu irmão, Deus, ele não vai aceitar a sua oferta, irmão. Volte e reconcilie com seu irmão, para depois você fazer a sua oferta, para você ver o quanto que a situação é santa. Deus, ele não trabalha do lado da corrupção, irmão.
porque Deus é Deus, Deus é puro, Deus é o Criador. Deus ele não se compactua com coisas impuras. E por isso, irmãos, neste momento, quando Jesus fala, Jesus, a luz ainda está convosco por um pouco tempo. Jesus está falando ali naquele momento para aquele povo. Disse-lhe, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem ainda está nas trevas não sabe para onde vai. A pessoa que não tem a luz do Evangelho de Cristo não sabe para onde vai. Ele pode até agir com os homens as coisas normais, mas lá na frente é como se ele estivesse caindo num abismo. Então o homem precisa estar na luz do Evangelho. Enquanto tendes luz, crede na luz para que sejais filho da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. Jesus está dizendo: aproveite enquanto estou aqui, porque eu trago a luz. Porque depois que eu for, acabou. Tem muitas pessoas, irmãos, enquanto está com você, você está falando, a pessoa fica bem, mas um pouco que a pessoa se aparta de você, a pessoa começa a cair em desgraça, e começa a vir problema, porque a pessoa muitas vezes não tem força, e Jesus é muito claro nisso. Quando você lê em 2 Coríntios 4,4, está dizendo que o inimigo ele ofusca a sua mente, o seu espírito, para que não resplandeça na luz do Evangelho, irmãos. Para que você não resplandeça na luz do Evangelho. Então, enquanto a pessoa está com você, unido ali, naquela ação, é uma coisa, mas quando ela se aparta de você, passa a ser outra, irmão. Começa a vir pensamentos, começa a vir isso, vir aquilo, e as trevas começam a tomar conta daquele ser, e aquele ser começa a se desviar. Então a situação é bem por aí. Então é necessário que nós entendamos este trabalho de Deus. Deus ele vem fazendo isso por muito tempo, para que as pessoas comecem a entender, comecem a abrir o seu coração, mas as pessoas não conseguem, porque as trevas são muito fortes. As trevas faz você tropeçar, irmão. E você muitas vezes acha que é o bam bam bam, e não é. Porque as trevas, quando a gente fala em trevas, são coisas ruins, são coisas malignas. Quando você lê lá em Efésios 6,12, a palavra está bem clara: não lutei contra a carne nem contra o sangue, lutei sim com as potestades e principados nos lugares celestiais, irmãos. Porque é de lá que surge toda o controle sobre a humanidade. Infelizmente é assim. E muitas vezes você se decai, muitas vezes você vai por uma direção que você não gostaria, achando que está no caminho certo, e muitas vezes não está. Durante a história humana, muitos foram levantados, muitos homens de grande sabedoria foram levantados, uns para um lado e outros para o outro. Nós tivemos aí períodos
significativo, principalmente nos últimos 500 anos, depois da Renascença. Olha onde o mundo está agora, irmãos. Olha onde o mundo está, para onde está caminhando este mundo. Por causa de ideologias materialistas, ideologias humanistas, ideologias progressistas. E o homem pensa que é o bam, e ele não é nada. Porque se você não buscar o Espírito de Deus, se você não adorar a Deus em espírito e verdade, você pode ser quem você pode ser quem você é. Você pode ser o intelectual que for. Muitas vezes você é ofuscado com toda a sua intelectualidade, irmão. Com toda a sua intelectualidade você é ofuscado. Porque existe uma potestade, um principado acima de você, que controla o ser humano e que não deixa receber a luz do Evangelho de Cristo. Muitas vezes os homens não entendem a palavra como ela é, como ela deve ser vista e ouvida, e o homem não entende. E o homem se deixa levar por sentimentos. A coisa não é tão simples como as pessoas imaginam. Não é. O próprio Paulo, ele dizia: de um lado pelo meu espírito eu estou sujeito à lei de Deus, mas do outro lado pela minha carne sou preso à lei do pecado e miserável homem que sou. Até Paulo, que foi um dos maiores heróis, um dos maiores arautos do cristianismo, ele se lamentava dizendo que tinha uma luta dentro dele, e ele era um homem que buscava. Agora imagine aquele que não busca, aquele que não faz por onde, irmãos. Como é que vai ser a vida de uma pessoa assim? Principalmente quando ele for para o outro lado. Como vai ser a sua vida? Então o homem ele tem que entender o trabalhar de Deus. Então Jesus está deixando bem claro no capítulo 12 aqui do verso 35 em diante: eu sou a luz. Ele era a luz. Aproveite porque pouco tempo resta. Aproveite porque pouco tempo resta. Então, vamos procurar, irmãos, entender o trabalhar de Deus nas nossas vidas, para a gente não ser persuadido por coisas ruins, coisas malignas. Como eu disse, se até o próprio apóstolo Paulo, que foi um dos maiores homens, já se lamentava, imagine cada um de nós que não busca, que não faz, que não clama, que não ora. Irmãos, vamos presenciar, vamos buscar, vamos adorar em espírito a palavra de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Vamos adorar em espírito e em verdade. Amém? Glórias a Deus. Vamos ficar com esta palavra, vamos meditar no assunto. O tempo está próximo. Estamos iniciando a última geração nessa terra. Amém? Fique com esta palavra. Dá uma curtida no nosso vídeo para que o YouTube reconheça e passe para mais pessoas. Vamos curtir, coloque o seu dedo. Não esqueça disso.
Eu sei que tem muita gente que esquece, né? Passa despercebido, né? Mas dá uma forcinha para a gente no nosso canal, compartilhe, se inscrevam também. O Despertar 607. Amém? Fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus.